eu não tenho grana, então eu não consigo empreender, eu não empreendo porque eu não tenho grana. E aí fica sempre nessa aí. Como que faz para quebrar esse ciclo? Ei, não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Dependendo em alguns perfis de empreendimento, principalmente por médio padrão, que é o que a grande maioria começa, a gente tem uma margem muito estrangulada. Então, por a gente não oferecer um prêmio relativamente bom, acima de uma Selic, por exemplo, para o investidor, acaba que a gente tem uma certa dificuldade de contrair esse investidor, né? De convencê-lo a investir conosco. É aí onde a gente tem que fazer o jogo de que, por exemplo, nesse cara que está ganhando 4 mil, poxa, estou ganhando 4 mil hoje, vou fazer ali vou me demandar esforço, articular, contratar pessoas, fazer todo o processo de incorporação para depois nesse empreendimento de médio padrão, às vezes ficar uns 70-30, por exemplo, né, da margem de lucro do empreendimento, 70% para o investidor e 30% para mim. Vai me gerar aí um valor 50 mil, vamos colocar um valor, né, um exemplo. Aí é onde a gente pensa, esse primeiro ciclo, por exemplo, ele consegue esses 50 mil e primeiro que, 100% de pouco, né, é pior do que você ter 30% de muito. De muito, né? Total. Então o cara tem que saber fazer certas escolhas também e entender que isso leva tempo. E querendo ou não, ciclo após ciclo, ele vai se firmando, ele vai ganhando know-how, ele vai fazendo portfólio, ele vai ganhando reconhecimento no mercado, mais pessoas, os investidores, o primeiro, por exemplo, que começou com ele, vai começar a indicar para outros, ele vai fazendo uma rede, e aí depois esses 30% que ele pegou no começo, que foi uns 50 mil, lá na frente pode ser 5 milhões em 10 anos, por exemplo. Total. Faz muito sentido isso, porque no começo, como a pessoa não tem expertise, não tem know-how, não tem portfólio, e não tem renda, e não tem patrimônio, ela não tem muita alternativa senão encontrar uma forma de furar esse teto de vidro, né? Romper esse ciclo vicioso de, poxa, eu não tenho grana, então eu não consigo empreender, eu não empreendo porque eu não tenho grana, né? E aí fica sempre nessa aí. Você não consegue ganhar dinheiro, não consegue fazer a coisa acontecer, então tem que quebrar em algum lugar, né? Eu não consigo construir para vender porque eu não tenho dinheiro, e eu não tenho dinheiro porque eu não estou construindo para vender, eu não estou incorporando, não estou fazendo nada. Então, como que faz para quebrar esse ciclo? Poxa, se o primeiro empreendimento tiver que só ter uma renda extra com a administração do imóvel, tá ótimo. Minha primeira casa, eu cobrei somente 20% do lucro do empreendimento. Então, 80% ficaram para os investidores. Poxa, eles ganharam mais de 37% de lucro líquido ao ano comigo. 37%. E você cobrou gerenciamento nessa? Ou não? Foi só os 20% do lucro? Foi cobrado gerenciamento. Foi cobrado 10%. gerenciamento. Foi cobrado 10% de gerenciamento e mais aí, na verdade eu acho que até foi menos, até foi um 8%, que a gente só queria realmente pagar o custo de deslocamento, o nosso custo diário aí de engenharia e tudo, para o negócio acontecer. É muito louco eu lembrar de tudo isso, porque, poxa, como o prêmio ficou muito interessante para os investidores, muita gente quis. Porque, poxa, não, beleza, o cara ali nunca fez o empreendimento, mas olha, tá uma rentabilidade muito interessante. Ou ele tá me enganando legal, ou esse negócio vai dar um lucro muito bom. E aí, se você é uma pessoa de boa fé, de boa índole, tudo vai mostrar para esse cliente, para esse potencial parceiro, que olha, realmente eu vou entregar aquilo que eu prometi. Nem que eu tenha que sair sem lucro. Mas é porque o aprendizado no começo e uma renda extra para pagar as contas do mês ou para ter um implemento ali através da administração do imóvel já é mais do que o suficiente, porque a partir desse empreendimento você já tem portfólio, você já tem resultado, já tem prova de outros investidores que investiram contigo e tiveram resultado, e você tem o know-how de como que é o fluxo da viabilização do empreendimento até a entrega das chaves e a venda do imóvel. Você já passou por isso aí. Então agora é repetir e masterizar, repetir e aperfeiçoar, e aperfeiçoar e aperfeiçoar. E quebrou o teto de vidro. Porque agora você deixou de cobrar somente a administração desse primeiro empreendimento, que era 10%, às vezes 15% do custo da obra. O próximo você vai cobrar 10% do custo da obra, mais 15%, 20%, 30% do lucro. E deixa esse investidor encher os bolsos de dinheiro. Deixa ele ganhar dinheiro. Se você tem a visão de longo prazo, que é a visão vencedora, que é onde as pessoas realmente ganham dinheiro, é aí que está
o teu potencial de crescimento, ou de você se perpetuar nesse mercado e de você realmente ganhar dinheiro. E esse jogo, ele continua por muito e muito tempo, se você tiver vontade de crescer ainda mais a sua incorporadora. Eu continuo com esse jogo de diminuir meu ganho nesse momento para aumentar meu ganho lá na frente, ou para ter acesso a empreendimentos maiores, ou para ter acesso a um portfólio ainda maior. Então eu prefiro ainda queimar minha margem de lucro para ter acesso a alguns empreendimentos, embora isso em alguns imóveis, não em todos, para que a gente consiga ir quebrando novos tetos de vidro. Né? Sempre tem um novo patamar. Então, se essa pessoa ela começa somente administrando imóvel para um cliente, meu amigo, seguinte, você investe, faz um financiamento no teu nome, ou investe, você compra o terreno está em seu nome, tá? Tudo, e eu só vou mas eu cuido de tudo. Eu aponto o terreno para você, eu faço estudo de viabilidade, faço orçamento, faço a contratação da mão de obra, faço a gestão, faço compra de materiais, cuido de tudo. Vendo imóvel para você, articulo com um construtor, com um corretor, você só tem que cuidar do Pix, de pagar a conta dessa para executar esse empreendimento. Se você fizer isso aí, eu vou cobrar só 10%, 15% da administração, todo o lucro é seu. Com certeza esse investidor vai ter um retorno absurdo sobre o capital investido e ele vai querer voltar, ele vai querer continuar. Mas dele vai aprender e vai fazer por conta. Não, ele não vai fazer por conta. Ele tem muito mais o que fazer na vida dele do que ficar construindo para vender. Porque ele já resolveu a tua vida, já resolveu a vida dele. Sim. Quem não resolveu a sua vida é você. Né? Você precisa se ralar e fazer a coisa acontecer. Sim, né? O investidor ele já está num patamar de que ele coloca o dinheiro para trabalhar. Outro patamar. Ele já está colocando dinheiro para trabalhar para ele. Ele não vai querer ir lá contratar todos os profissionais que são necessários para fazer a incorporação acontecer. Ele não quer perder tempo com isso. Então, você é o profissional que tem que fazer isso. Juntar toda essa gama de profissionais, pegar essa galera, colocar lá no campo de batalha, fazer o empreendimento ficar de pé e depois distribuir lucro. Né? Depois distribuir lucro. E ficar só, se for o caso, com essa renda, porque essa renda extra do que a gente está falando aqui, que é através do gerenciamento, por exemplo, é uma renda que pode passar de R$10 mil, fácil. Vamos dar um exemplo prático? Um exemplo prático de uma próxima casa que a gente vai fazer, claro. É um ponto, é um investimento, é uma casa, vamos dizer, de um padrão bem elevado. A gente está falando de uma casa de R$3 milhões. Então vamos fazer o seguinte, vamos para o médio padrão. Tá. Mas deixa eu dar esse exemplo dessa casa que a gente vai começar no Aras. Inclusive, a gente vai fazer um documentário dela na comunidade de Domus. Já iniciamos o documentário, já tem o primeiro episódio está sendo editado, né, Vini? Está sendo editado aí e, olha, vai ficar top. Vai ficar massa, É um documentário desde a concepção da compra do terreno até a entrega das chaves, passar por todos os caminhos. Vai ser uma obra de arte essa casa. E a gente está fazendo esse documentário. Vai ser uma casa de 600 metros quadrados, em torno de 3 milhões de custo. Legal, 3 milhões de custo. Esses 3 milhões de reais, a 10% da administração, a gente está falando de R$300 mil de administração. Então é um dinheiro que pinga na conta todo mês. De 30, se for uma obra de, 15 meses, a gente está falando aí em R$20 mil, um pouco mais até, por mês. Em torno de R$20 mil. Isso aí paga muita conta. Paga conta da empresa, né? Paga Prolabore. Então, é um ponto fora da curva, claro. É legal citar que esses R$20 mil, no exemplo, ele não vem direto para o bolso do incorporador. Porque inclusive recebo dúvidas sobre isso. Eu vou receber ali, fiz as contas, vou cobrar 10% do empreendimento aqui e na gestão vai me dar R$10 mil por mês, por exemplo. Não é 10 mil que o cara vai botar no bolso e vai sair gastando com contas pessoais. Não. Tem profissionais para serem pagos dentro desse valor da gestão, que é o caso do engenheiro, por exemplo. Sim. Né? Ou às vezes um financeiro, um administrativo. Sim. Então o pessoal tem que ter ciência disso também. Né? Isso. Se a pessoa estiver fazendo uma casa, seja mesmo de alto padrão, provavelmente, se não for um profissional de engenharia, só vai precisar de um engenheiro para fazer acompanhamento técnico. Sim. Mas ela consegue tocar todo o restante, né, como uma renda extra. Agora, se ela já está fazendo mais de um empreendimento, 2, 3, 4 simultâneos, aí ela já vai precisar começar a estruturar um time, pensar em estruturar em um tripé com comercial, financeiro e engenharia.
Mas no primeiro, segundo, terceiro empreendimento é o suficiente fazer sozinho esse empreendimento, tocar por conta própria. Um médio padrão é super tranquilo também de ser feito dessa forma. Então, esse valor da administração, ele vem, grande parte dele, como líquido para a conta dessa pessoa. Claro, dependendo de como que você estruturar a questão tributária, contábil ali, você vai ter tributo sobre esse valor, mas se você fizer uma divisão de lucros, né, um outro sistema aí com a contabilidade, você não vai ter gastos com isso. Mas essa é uma renda que, se você fizer 2 casas, por exemplo, nesse sistema, você já vai ter com certeza uma renda para estruturar um pequeno time, se fizer sentido para você. Não, eu não quero time, quero tocar por conta, beleza, então faz 2 por vez, seja feliz, tu consegue tocar grande parte dela, estruturando a forma correta, a forma como a gente contrata mão de obra e assim por diante, você consegue estruturar esse negócio com poucas pessoas, quem sabe até sozinho mesmo, né? E não ter que estruturar uma empresa, uma equipe, né? E essa é uma renda que vai pingar todo mês durante a obra, para que você possa complementar o seu orçamento mensal. Sim. Ou às vezes até cobrir o teu orçamento mensal com essa própria renda extra. E o valor que vem lá na frente, se você fizer uma divisão de lucros, se você acertou algum valor com os investidores, às vezes meio a meio com os investidores, às vezes 40, 60, lá na frente você vai ter um ganho bem interessante daquele lucro que vai vir líquido para sua conta, e que aquilo ali se torna patrimônio. Sim. Né? Porque você pagou os teus boletos do mês, todo mês, com o valor vindo do gerenciamento. E lá na frente vem o dinheiro, que é um dinheiro que vai para a conta mesmo. Né?